Tá funcionando. Pronto. É isso aí, galera. Tá rolando gravação. Ainda bem. Meu povo, hoje a gente começa a última parte aí, o último capítulo da nossa brincadeira. Vou ter que entrar aqui, né? Do nosso curso de ótica, galerinha. A gente estava estudando no capítulo passado a questão de interferência, né? Que nada mais é do que a sobreposição de ondas. Isso pode dar interferência construtiva ou destrutiva, dependendo da situação. E aí tudo envolve a defasagem das ondas. É isso. Se elas estiverem defasadas de meio ciclo ou meio comprimento de onda, você vai ter aí uma interferência destrutiva. A questão da difração, que a gente vai começar a ver hoje, ela tem um pouco disso também. Porque o que é difração? Nada mais é do que a onda ela se espalhando após passar por um determinado obstáculo ou uma fenda, né? Então, quando a luz ela atravessa uma quina, tipo a quina da porta, ela tende a se espalhar ali em volta da porta. Como o comprimento de onda da luz é muito pequenininho comparado com as dimensões do nosso dia a dia, a gente não consegue perceber esse espalhamento da luz. Por isso que existe lá na ótica geométrica a ideia de que a luz sempre anda em linha reta, né? E aí a luz não contorna obstáculos, fazendo com que a luz tenha sombras, né? A luz produza sombras de objetos opacos. Só que não é bem assim, né? A luz é uma onda. Se ela é uma onda, ela sofre fenômenos ondulatórios e um deles é a difração. A difração da luz existe? Existe, mas para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, essa difração ela não é muito intensa, tá? Porque o comprimento de onda da luz é muito pequenininho e as dimensões dos objetos do nosso dia a dia são muito grandes. Então, por exemplo, vocês não conseguem ver o que está atrás de mim, né? A luz ela, que vem de trás de mim, ela não contorna. Então, você não consegue acompanhar a trajetória da luz que vem exatamente atrás de mim. Aí você pode perguntar, professor, e o som? O som é um cara que se difrata bem, não é? É. Se alguém der um grito lá embaixo, cara, aqui do meu prédio, eu escuto. Porque o som ele consegue espalhar pela janela e chegar até mim. Então, a gente consegue ouvir, mas não consegue ver certas fontes por conta do comprimento de onda. É tudo com base no comprimento de onda e as dimensões dos obstáculos que estão aí. O comprimento de onda do som, você vai ver que ele é da ordem de metros, né? Se você fizer a conta lá, usando a velocidade do som, que é 340, e o comprimento de onda e a frequência do som, por exemplo, da voz humana aí é em torno de 300 a 500 Hz, mais ou menos. Você vai ver que está em ordem de metros, 1 metro e pouco. E isto está dentro das dimensões das janelas, das portas. Então você vê que no dia a dia o som ele se espalha muito bem, ele contorna os obstáculos muito bem. Já a luz, não. Mas se você conseguir olhar microscopicamente falando o contorno, o que está acontecendo ali naquela região microscópica do obstáculo, você consegue perceber a difração da luz. Legal, você vê a luz se espalhando. E fendas, a mesma coisa. Se você pegar uma fenda pequenininha e deixar a luz passar por essa fenda, você vai ver que a luz contorna essa fenda. O grande lance, galera, é que quando existe esse espalhamento aí da luz, deixa eu já começar até a coisar aqui. Quando você tem aí o espalhamento da luz por uma fenda, o que rola? É como se naquela fenda existissem várias fontes de luz por conta do princípio de Huygens, né? Cada ponto ali da fenda pode funcionar como uma nova fonte. E aí vocês viram que se você tem várias fontes, ou pelo menos 2 fontes, as ondas se interferem. Então, a própria difração da luz vai gerar um padrão de interferência. Por quê? Porque lá na fenda, por exemplo, onde a luz vai atravessar, você vai ter como se fossem várias fontes pontuais de luz emitindo luz a partir daquele momento. Diga, seu Pedro. Professor, e quando a gente fala que a luz contorna, quer dizer que ela faz curva quando ela passa o objeto? Porque se ela anda... Pode terminar.
Porque ela não anda em linha reta? Porque eu sei que tem aquela questão da relatividade, né? Uhum. Mas quando você fala assim, por exemplo, uma frestazinha, uma fendazinha, quando ela difrata, ela tá contornando o objeto, ela tá fazendo uma curva assim? Ela está se espalhando. Acho que a melhor palavra que você pode pensar aí é um espalhamento. Ela se espalha. Então, Acho que é a quando ela melhor palavra. contorna, ela não curva, né? Ela sim se espalha. Ela se espalha. Exatamente. É porque você agora, quando você pensa em difração, não dá para você pensar com raios de luz, né? Porque, por exemplo, o que você tem aqui, imagina uma frente de onda plana aqui chegando nessa fenda. O que vai acontecer aqui é que essa fenda vai mudar a frente de onda, né? E aí, se você pensar em raios de luz, você pode até imaginar que aqui, ó, chega um raio de luz em linha reta aqui. Se aí depois daqui você tem raios de luz fugindo assim, né? É isso que está acontecendo. Agora, você não pode falar que a luz curvou aí, né? Porque ela, na verdade, ela não curvou. O raio de luz não curvou. O que aconteceu é que as frentes de onda se espalharam, elas mudaram de forma e acabaram se espalhando para o outro lado. É isso que está acontecendo na prática. Tudo bem? Então, lá na ótica geométrica, isso não é levado em consideração. Lá na ótica geométrica, a gente diz que a luz anda em linha reta, e ponto final. Tá bom? Porque lá na ótica geométrica, a gente não leva em condição o caráter ondulatório da luz. Por quê? Porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a luz, ela se comporta dessa maneira. Ela se comporta como se ela andasse sempre em linha reta para todos os lados. Tá? Agora, quando você olha do ponto de vista ondulatório, aí o trem é um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado. Ó a Renatinha aí. Bom dia, Renata. Bom dia, bom dia. Tava até perguntando por você agorinha pro Pedro. Quanto tempo não te vejo virtualmente? Bom, então vamos tentar definir algumas coisas. Tudo bem, Pedro, aí? A sua pergunta? Sim, professor. Tudo bem. Então vamos lá, galera. O que é então essa história de difração? A melhor palavrinha que talvez possa ser usada para definir a difração é exatamente a questão do espalhamento. Então você tem aí um espalhamento da luz ao passar. Eu estou falando da luz aqui porque é o nosso objeto de estudo, né? Mas a difração acontece com qualquer tipo de onda, tá, galera? Seja onda sonora, igual eu falei agora para vocês, seja qualquer onda. Qualquer onda. A gente está estudando a luz, então vou falar da luz. É o espalhamento da luz ao passar, as ondas numa água também. Tudo isso aí sofre difração. Ao passar por fendas ou obstáculos. Uma imagem muito tradicional que tem nos livros aí, tem quase todos os livros de física básica, é a questão daquela lâmina de barbear, não sei se vocês já viram, que tem muitas fotos disso nesses livros, cara. Quando você incide luz sobre essa lâmina, o que acontece? Do ponto de vista macroscópico, né, quando você olha a sombra da luz produzida aí por esse objeto, né, você vê que ele tem as linhas da sombra, são linhas retas e tal. Mas se você puder fazer um zoom ali na fronteira da sombra, por exemplo, você pega aqui
esse limite aqui, essa borda, né, da sua lâmina. Se você puder olhar a sombra produzida por esta borda na parede e puder dar um zoom aí no que você está vendo, cara, você não vai ver simplesmente uma linha. Você vai ver uma sucessão de franjas claras e escuras. Isso quer dizer que a luz, ali microscopicamente falando, ela está tentando contornar o obstáculo, e ao contornar esse obstáculo, ela está interferindo com ela mesma. Né? Porque, lembrem do princípio de Huygens, cada ponto ali da parte do contorno vira uma nova fonte de luz. Você pode tratar como uma nova fonte de luz. E essa nova fonte de luz emitindo luz para todos os lados vai se interferir com as outras partes do seu objeto. Então, isso vai acabar formando um padrão de interferência, beleza? De construtivo e destrutivo lá no seu anteparo. É claro que aqui nós não vamos chamar mais de padrão de interferência, e sim um padrão de difração. Mas, cara, rigorosamente falando, é a mesma coisa, beleza? O que você tem aí é uma interferência, tá certo? Isso aqui é uma ampliação, então, esse lado direito é uma ampliação visual da sombra aqui na borda direita da lâmina. Pode crer, galera? Então, o que nós temos é o seguinte. Se você pensar só na ótica geométrica, ou seja, que a luz anda em linha reta, você tem um resultado previsto dado por isso aqui. Ó. Essa imagem é bem legal. Isso aqui é o que você ia prever. Você espera que isso fosse acontecer, né, quando você pegar um feixe de luz. Vamos pegar um feixe de luz monocromático, porque se não for monocromático, galera, você não consegue ver essas franjas, tá? Porque como tem vários comprimentos de onda, elas vão se espalhando de maneira diferente, e aí você vai ter ali um sobrepondo em cima do outro e acaba que estraga esse padrão de franjas claras e escuras. Para ver esse padrão de franjas claras e escuras é necessário uma luz monocromática. Tá? Porque senão o máximo que você vai ver num experimento com uma luz policromática é a dispersão. Então você vai ver aí várias cores se abrindo. É igual como acontece na superfície de um CD. Beleza? Se você pega uma luz branca e joga em cima da superfície de um CD, a superfície do CD é cheia de ranhuras. E essas ranhuras fazem com que a luz se espalhe. E aí elas se refletem, né, no fundo do CD e se espalham ao mesmo tempo. E aí você vê ali um padrão de abertura, de dispersão da luz. Tá bom? Você não vê franjas. Deixa eu trazer mais para cá e tentar colocar outra aqui do lado. Então isso aqui é o que você espera. Mas na real, o que você vê quando acontece, a natureza, ela é diferente às vezes do que a gente espera, né? E aí o que aparece é isso aqui, ó. É um padrão de claro e escuro lá na parede. Então, ao invés de você visualizar apenas uma região iluminada, quando você joga luz numa fenda simples, você vê a região iluminada, que é a região central, né? Mas nas bordas você vê um padrão de interferência. Só que esse padrão de interferência de claro e escuro, a partir de agora nós vamos chamar de padrão de difração. Tá bom? Porque tem a ver com a difração da luz, mas é uma interferência. Por quê? Porque quando a luz ela passa pela fenda, cara, é como se cada pedacinho da fenda aqui, ó, funcionasse como se fosse uma nova fonte pontual de luz, por conta do princípio de Huygens. E como a gente sabe que fontes diferentes de luz, emitindo luz, tem padrão de interferência, né? É como se você tivesse, por exemplo, uma dupla fenda, e aí essa dupla fenda, você tem ali um padrão de interferência quando você tem um anteparo. Quando você tem uma fenda só, isso também pode acontecer. Por quê? Porque eu posso dividir esta fenda em regiões mentais. Tipo, se eu dividir isso aqui como se fossem duas fendas, essa fenda, mas essa fenda. Então é como se esse cara aqui emitisse uma luz e esse cara aqui emitisse outra. Pronto. Eu tenho duas fendas e essas duas fendas vão me dar um padrão de interferência lá na frente. Ah, mas e se eu dividir essa fenda única em 4 fendas? Posso também? Posso também. E é como se cada buraquinho desse passasse, fosse uma nova fonte de luz, o que vai me dar um padrão de interferência. Então o que nós vamos fazer hoje é exatamente isso, cara. É considerar
regiões imaginárias dentro da fenda, beleza? E aí cada região dessa é como se fosse uma nova fonte de luz. E aí nós vamos estudar o padrão de interferência, igualzinho nós fizemos lá com a fenda dupla. Igualzinho. Beleza? Então, primeiro bichinho de hoje aqui. Vamos pegar a fenda simples. Fenda simples. É claro que esse experimento não é tão simples de ver, tá? Mas é possível. Bom, então qual é a ideia? Nós vamos dividir, galera, essa fenda simples. Primeiro, nós vamos dividir em duas regiões. Então, podemos dividir a fenda em duas regiões. São regiões imaginárias, né? Vamos botar assim, ó, de modo que isso. Então, olha aí, o que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Imaginem uma fenda simples, acho que posso trazer esse brinquedinho para cá. Uma fenda simples, dividida em duas partes. Então, o tamanho da fenda, galera, a largura da fenda é de valor A, de modo que eu vou dividir essa fenda em duas regiões iguais, metade e metade, estão vendo? Então, fica A sobre 2 aqui e A sobre 2 aqui. Muito bem. E aí, nós vamos escolher um par de raios, porque a interferência vai acontecer aos pares, né? Se eu escolho, então, um raio de luz que passa pela parte superior da fenda e pela parte do meio, ou seja, são as partes superiores das duas regiões, né? Aqui é a parte superior da região de cima, aqui é a parte superior da região de baixo. Esses dois raios vão percorrer um caminho chamado de R1 e R2, certo? E vão se interferir num ponto P, localizado lá na frente a uma distância Dzão da fenda. Sabemos que podemos ter um padrão de interferência aí nesse ponto P. Basta a gente calcular a diferença de caminho dado por este pedacinho aqui, igual a gente fez lá na fenda dupla, então a gente não vai mais perder tempo com isso. Tá? Para facilitar a nossa vida, para a gente conseguir enxergar isso melhor, a gente vai considerar, galera, que a tela está bem distante, né? Senão a matemática fica um pouco complicada. Dá para fazer? Dá, mas a matemática dificulta muito. Então, quando a gente toma esse limite aí da distância Dzão sendo muito grande comparado com a largura da fenda, a gente vai poder aproximar esses raios como se eles fossem paralelos, né? Vai poder fazer isto aqui, ó. Cadê? Isto aqui. Legal? Igualzinho a gente fez para a dupla fenda. Então, vocês estão vendo que é a mesma ideia da dupla fenda, inclusive. É a mesma ideia, como se fossem duas fendas, e o que está dando a diferença de percurso é exatamente este cateto desse triângulo aí que vocês estão vendo. Legal? O que eu quero, galera? Eu quero que no ponto P, porque olha só, eu sei que esta região aqui, no meio, certamente vai me dar um clarão, né? Por quê? Porque a luz está passando por uma abertura. Se ela está passando uma abertura, eu vou ter uma região bastante iluminada ali no centro. Bastante iluminada. Eu quero saber onde essa região iluminada termina. Beleza? Ou seja, se eu quero saber onde essa região iluminada termina, eu quero que nós tenhamos no ponto P aqui uma interferência destrutiva. Legal? Então eu vou pegar ali primeira franja escura depois da região iluminada central. Tá? É como se a gente quisesse pegar esta parte aqui, ó. Esta parte aqui. Exatamente essa aqui. Ou esta, né? Simetricamente elas são iguais.
Tá bom? Porque eu quero delimitar onde que está a primeira região clara, e aí depois vão aparecer as outras regiões. Então, vamos botar assim, ó. Para que o ponto P, para que o ponto P pertença à primeira franja escura, devemos ter aquela condiçãozinha lá, né? Devemos ter. Bom, quem é este cateto aqui, ó? Este cateto nada mais é do que a hipotenusa, né? A sobre 2 vezes o seno de θ. Não é isso? E esse cateto tem que ser igual a metade do comprimento de onda para que a gente tenha uma franja escura. Então, matematicamente falando, A sobre 2, que é a hipotenusa, vezes o seno de θ, isso tem que ser igual a um comprimento de onda dividido por 2. Legal? Se a gente cortar, se a gente cancelar esses dois aí, a gente chega na equação. Não é essa, não. É essa aqui. Seguinte. A seno θ que é igual a lambda. Beleza? Isso aí nos mostra algumas coisas. Por exemplo, se você estreitar a largura da fenda, ou seja, deixar a fenda menorzinha, cada vez menorzinha, você vai ver o espalhamento maior, porque esse ângulo aqui ele vai acabar aumentando. Ó. Né? Pensa assim, galera, se você escrever que o seno de θ é igual a lambda sobre A, se você começar a diminuir esse A, você vai ver que o seno vai aumentando, isso quer dizer que a luz ela vai se espalhando cada vez mais, né? Então, percebam que para que a gente tenha uma difração aí, eu preciso que a largura da fenda seja menor do que o comprimento de onda, até para existir esse seno aí, né? Agora, o que acontece se eu deixar o tamanho da fenda igual ao tamanho do comprimento de onda? Será que isso acontece? Se você deixar o tamanho da fenda igual ao comprimento de onda, você vai ver que esse troço vai dar 1. Esse troço vai dar 1. Né? O que isso quer dizer? Que a primeira franja escura vai acontecer para 90 graus. Vocês concordam comigo? A primeira franja escura vai aparecer para 90 graus. 90 graus é isso aqui, ó. O que isso quer dizer? Que nesse caso não tem franja escura. Toda a tela vai ser iluminada. Tudo bem? Toda a tela vai ser iluminada. E não só essa faixa central aqui, ó. Não só a faixa central, mas toda ela vai ser iluminada, porque a luz vai contornar completamente, digamos assim, vai se espalhar 100%. É o que acontece no seu dia a dia comum, cara, com o som. O som, quando ele encontra aí os obstáculos do tamanho do comprimento de onda dele, ele se espalha perfeitamente. Né? E você consegue ouvir tudo o que acontece depois de uma fenda, depois de uma porta, digamos assim, depois de uma janela. Né? Porque o som ele se espalha perfeitamente no seu dia a dia. Tá certo, galera? Então deixa eu escrever algumas palavrinhas aqui pra gente. É importante ter isso registrado. Ó. Então, primeiro, note que
o ângulo aumenta, o ângulo aumenta à medida que a fenda se estreita. Legal? Ou seja, o espalhamento fica mais intenso, né? O espalhamento se intensifica. Se a gente escolher a condição, então, para a largura da fenda igual ao comprimento de onda, a primeira franja escura ocorre para θ igual a 90 graus. Né? Porque você vai ter o seno igual a 1. Ou seja, toda a tela é iluminada. Certo? Muito bem. Aí agora a gente vai fazer, vai manter a ideia. Eu vou agora dividir, galera, a fenda em 4 regiões. Então, dividindo a fenda em 4 regiões, teremos esse aqui, né? Então percebam que agora cada região aí tem 1/4 da largura da fenda, legal? Então você vai escolher 4 raios saindo das partes superiores das regiões, ó, um raio saindo aqui, R1, R2, R3 e R4, certo? Aí você escolhe um par de raios, por exemplo, R1 e R2, ou R3 e R4, ou R2 e R3, né? Ou R3 e R4, ou seja, 2 pares vizinhos de raios de luz. Vou chegar lá no ponto P2 agora, eu posso escolher um ponto acima do ponto P1, né? E eu vou pegar esses caras e vou falar que vai dar uma interferência destrutiva de novo. Mas para isso, né, facilitar a nossa vida, a gente de novo faz a aproximação, onde o D é muito maior do que a largura das fendas. Isso me leva a isto aqui. Isso aqui eu posso até aumentar, né? Pronto, então o que vocês estão vendo aí? Ó? 4 raios paralelos, com uma diferença dada por esta aqui, ó, que é a mesma diferença para cada raio vizinho, estão vendo?
É claro que existe uma diferença entre o primeiro e o último. E essa diferença é grande, cara. Essa diferença é dada por 3 pedaços desse aqui, né? 3 pedaços desse. Mas se você escolher 2 raios vizinhos, você vai ter sempre a mesma condição. Então, quando a gente for pegar a intensidade da luz, a gente vai pegar todos os raios, tá? Mas aqui basta a gente pegar 2 raios vizinhos. Então, para cada par de raios vizinhos, a gente vai escrever a condição de interferência destrutiva. Que vai ser o quê, galera? Agora, essa diferença de percurso entre os 2 raios vai ser a hipotenusa vezes o seno, né? Só que a hipotenusa, bicho, é 1/4 do A. Então, eu vou ter que escrever A sobre 4 vezes o seno de θ. Isto é igual, então, a lambda sobre 2 de novo. Certo? Se a gente cancelar o 4 com 2, a gente vai chegar na equação que o A seno de θ é igual a 2 lambda. E aí vocês já sacaram o que está acontecendo. Se eu dividir agora, ao invés de 4 regiões, eu dividir em 6, vão aparecer 3 lambda. Se eu dividir em 8, vai aparecer 4 lambda. Então, como nós temos aí uma situação uma situação infinita, né, de regiões que eu posso dividir, teoricamente, minha fenda, a gente vai ter uma condição dada pelo seguinte, ó, portanto, teremos uma franja escura sempre. Deixa eu tentar ver aqui, não. Sempre que essa divisão aqui, ó, A seno θ for igual a 1 inteiro vezes o lambda. Percebam que esse m, galera, não pode ser 0. Ele pode ser 1, 2, 3 e assim por diante. O m igual a 0 não está aí, porque o m igual a 0 ele vai te dar a região central. E a região central não é o que nós queremos como franja escura. A região central ela é necessariamente uma parte brilhante. Beleza? Bom, e a posição das franjas? A gente pode também descobrir. Ó, a posição das franjas serão dadas por, ou será, né? Será dada bom, o que a gente pode fazer? Igualzinho lá na fenda dupla, a gente pode pegar a tangente do ângulo θ. Isso corresponde ao cateto oposto, que é o y, né? Que é a posição a altura da franja, dividido pela distância desão entre a tela e a fenda. A gente fez isso lá em interferência. Se a gente escolher, não, na prática, galera, o que acontece é que a distância
entre as duas coisas, entre a fenda e a tela, é muito grande, e vocês viram ali que para a gente conseguir ver a abertura das franjas, a gente precisa dar um zoom, né, cara? Então, a relação entre essa distância da fenda até a tela e da distância entre as franjas, cara, é muito pequenininha. Então, na prática, o que nós temos é o seguinte. A gente tem esse D sendo muito maior que o Y. Tá bom? Muito. E se isso é verdade, é porque o ângulo aí ele é bem pequenininho. Tá? Então, se o ângulo é bem pequenininho, a gente pode fazer aquela aproximação que vocês já estão carequinha de saber. Podemos fazer a aproximação. Tangente de θ, ela tem um valor aproximadamente igual ao seno de θ, né? Porque os dois se aproximam ao próprio valor do θ em radianos. Não é isso? Então, se você substituir esse cara aqui por aproximadamente igual ao seno, e substituir isto lá em cima, no lugar desse seno aqui, ó, a gente vai ter uma equação para o y. Né? Então, vamos lá. Assim, ó, vai ficar A seno θ. No lugar do seno, eu coloco o valor do y sobre d. Então, ó, A seno θ. No lugar do seno, eu coloco a tangente, que é o mesmo valor aproximadamente. Y sobre d. Né? E tudo isso é igual, de acordo com a equação vermelhinha aqui, ó, é igual a m lambda. Então, fica m lambda. Que aí, se a gente isolar o y, que é o que eu quero, a gente encontra, então, a posição de cada y, vou chamar de ym, né? Porque pode ser y1, y2, y3, é o número da franja que eu tenho lá. Isso vai dar m vezes lambda d sobre a. Cara, se você voltar lá no capítulo passado, é a mesma equação. Beleza? É a mesma equação. Por quê? Porque eu estou tratando por fendas, né? É como se eu tenho uma fenda só, eu estou dividindo essa fenda só em várias fendas. Na real, é isso que está acontecendo. Beleza? Bom, tudo bem, galera? Alguma dúvida aí? Fala, seu Pedro. Professor, então, lá no capítulo de interferência, a gente aprendeu que quando era inteiro, era construtivo, né? Isso. E por que o inteiro da difração não vai dar interferência construtiva? Boa Vai pergunta. dar destrutiva? Boa pergunta. O lance está na construção do problema. A gente construiu o problema aqui dividindo essas regiões em números pares, tá vendo? Ó? A sobre 4, A sobre 4, A sobre 4. Porque eu quero sempre pegar pares de raios de luz. E aí, o fato da gente pegar essa razão par, então, A sobre 4, depois vai ficar A sobre 8, A sobre 10, isso vai sempre cancelar com o 2 da interferência destrutiva do lado de lá. Então, do lado de lá, você teria uma... Essa é uma forma de escrever, tá? Por exemplo, se você fosse deixar do outro jeito, você colocaria assim, ó, A sobre um número par, vou botar assim, ó, A sobre um número par, isso seria igual a M mais meio vezes lambda, né? Seria isso que a gente teria que escrever. Só que, bicho, olha só, escrever isso aí não é legal, né? Porque você vai ter dois números associados. Você vai ter um número aqui e um número aqui. Como é que você vai identificar a franja através de dois números? É desgraça isso, né? É uma desgraça. E quando você tem esse tipo de situação,
você sabe que do lado de cá sempre vai aparecer um número ímpar vezes lambda dividido por 2. Né? E aí esse número par vai cortar com esse 2 aqui, ó. E aí uma forma de resolver isso é a gente escrever tudo em termos de um número só, que é o m. Aí a gente não coloca o zero no jogo, porque se colocar o zero no jogo, a gente mata tudo. Mas aí a gente deixa um m só, que pode ser um número inteiro, que vai representar, então, o número da franja escura. Pronto. Aí acaba dando uma confusão, porque isso parece ser condição de interferência construtiva, mas não é. Não é. É só uma questão de construção que a gente teve que adotar para estudar difração. Tudo bem? Ah, entendi. Uhum. Porque lá o A é, na verdade, o A também é diferente, né? Porque o A já é o tamanho total, né? E o D lá era a distânciazinha. Exatamente. Exatamente. Lá, a gente trata cada fenda como se fosse uma única fonte. Né? Aqui a gente está tratando uma fenda com várias fontes. Então, a maneira como a gente ataca o problema muda um pouco a estrutura matemática dele, mas tem que saber interpretar. Por isso, a sua observação é muito boa. Realmente, a estrutura matemática é a mesma, mas ela não quer dizer a mesma coisa, porque a gente escreveu o problema de uma outra forma. E aí você concorda comigo que escrever assim, cara, não é tão útil, né? Não é útil, porque você vai ter aí um número par de um lado, um número ímpar do outro, e isso é complicado, porque como é que você identifica a franja assim, com dois números diferentes? Não é interessante. Então, a forma de identificar através de um número só, uma letra só, é usar essa ideia do M. Só que aí vai ficar um número inteiro vezes lambda. Mas isso vai dar interferência destrutiva. Porque o par do outro lado cancelou com a metade do comprimento de onda do lado de cá. Show. E aí, cara, você vai ver que agora o trem vai mudar um pouquinho, porque, olha só, eu vou até voltar aqui na aula passada, porque agora a gente vai entrar nos pesadelos aí do senhor Pedro. Cadê aqui a aula passada? Interferência, foi onde? Foi aqui, né? Ó, tá vendo aqui? Ó, a mesma expressão que a gente chegou, tá vendo? Mesminha. Lambda D sobre D. Aqui o D era a distância entre as fendas, né? Agora a gente está usando o A, que é o tamanho da própria fenda. Cadê aqui o... Foi na aula seguinte, né? Então foi aqui na aula de interferência em películas finas. Foi aqui, ó. Olha só. O que acontece? Como lá a gente lidou com apenas duas fendas, né? Tinham dois buraquinhos só, a gente tinha então associado dois campos elétricos. Um campo elétrico para a fenda 1, um campo elétrico para a fenda 2, e eles chegam lá no ponto P que nós queremos defasados. Né? E a defasagem, ela aparece aqui em cima desse φ. Esse é o ângulo de defasagem entre os dois campos. E aí o método que nós usamos para desenvolver a conta foi o método dos fasores, onde cada campo elétrico era representado por um campo elétrico vetorial, né, de amplitude é zero, os dois aqui com amplitude é zero, e esses dois caras rodando com a sua origem lá no zero. Os dois caras rodando com a sua origem lá no zero. Então, como é que você soma esses dois vetores? Ora, você pode colocar um começando onde o outro termina. E aí ficou assim, né, cara? Você tem esse primeiro colocado aqui, e esse segundo colocado aqui. Onde o ângulo de diferença entre eles é o ângulo φ, que é a defasagem entre os dois vetores. Agora, bicho, imagina o que vai acontecer. Deixa eu apagar tudo isso que eu fiz aqui. Imagina o que vai acontecer agora se a gente colocar vários fasores. Um fasor para cada região da mesma fenda. Percebam que se eu pego o primeiro... Vamos voltar lá. É mais fácil da gente
né, estudar. Aqui, ó. Se eu pego o fasor associado a esse cara, eu vou colocar ele assim, por exemplo, tá? O fasor associado ao próximo, ele vai ter uma diferença de fase um pouquinho menor. Um pouquinho menor não, um pouquinho diferente. Vou colocar assim. Se eu pego o fasor associado ao próximo campo, aí ele vai ter mais um pouquinho assim. Né? Isso quer dizer que os fasores, eles agora vão sendo colocados onde cada um, em relação ao próximo, está inclinado um pouquinho por conta dessa diferença de fase, porque eu estou pegando o fasor associado a cada faixa diferente ali da minha fenda, né? Essa faixa imaginária que a gente está construindo. Então, deixa eu escrever isso aqui para vocês. Então, ó, a intensidade da luz pode ser calculada dividindo a fenda em várias regiões. Em várias regiões. Então, deixa eu pegar mais uma figurinha aqui. Vamos pensar o seguinte. Eu estou misturando as figurinhas, tá? Uma hora eu uso uma figurinha do Halliday, outra hora eu uso uma figurinha do Young. O que um é melhor o que um é melhor, o outro é pior, e aí a gente vai misturando as coisas. Fica mais de boa. Cadê essa figurinha? Aqui. Então, olha só, aqui no desenho, cara, ele dividiu em, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas, né? Ele dividiu em 6 faixas. E aí, cada uma delas manda uma luz aqui para o ponto P. Só que cada uma delas vai ter um campo elétrico associado no ponto P com um pouco diferente, né? Porque o campo elétrico é um cara que oscila e eles vão chegar com fases diferentes. Então, uma onda vai chegar com um campo elétrico no valor alto, a outra onda com um valor um pouco menor, a outra onda com um valor um pouco menor, e aí eu vou ter que somar todo mundo. Para começar a tratar o problema, o que a gente faz? A gente pensa no ponto O. O que é o ponto O? É o ponto central. Eu sei que no ponto central eu vou ter a amplitude máxima. Né? Por quê? Porque ali esse ponto ele é totalmente iluminado. Faz sentido, né? E todas as ondas que chegam ali chegam praticamente em fase, porque vão percorrer as mesmas distâncias, né? Par a par. Né? Então, por exemplo, a onda que sai dessa região aqui, quando chegar no ponto O, vai percorrer o mesmo caminho que a faixa simétrica do lado de baixo percorre também. Isso vai dar uma interferência construtiva. Né? Se eu escolher agora esta faixa com essa, vai dar também uma interferência destrutiva. É óbvio, galera, que se você considerar agora caminhos vizinhos, pode ser que dê uma interferência não construtiva. Mas, de uma maneira geral, os raios de luz que chegam no ponto O chegam aproximadamente em fase. Diga, Pedro. Mas não vai ser em reto, não? Ela saindo reto e batendo, tipo uma forma retangular na parede? Não é num ponto O, não? Eu estou escolhendo um ponto O. Eu estou escolhendo. É claro que vão ter
vários pontos aqui sendo iluminados. Vários. E aí, cara, a espessura que eu acho que você está imaginando, o tamanho dessa faixa clara aqui, ela depende da espessura da largura da fenda. A gente vai chegar nessa conta aí. Jazinho. Tá? Então, primeiro eu escolho um ponto simétrico ali no meio, e imagino que naquele ponto os meus campos elétricos estão todos alinhados. Por quê? Porque todas as ondas chegaram com o mesmo valor de campo elétrico, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente pode representar através de fasores da seguinte maneira, ó. No ponto O, que é o ponto central, as ondas chegam deixa eu ajeitar essa letra aqui. As ondas chegam. Eu vou botar entre parênteses, só para deixar rigoroso, tá? Aproximadamente em fase. Beleza? Isso permite a gente, galera, descrever nesse ponto todos os campos elétricos alinhados. Se a gente for pensar em fasores, o fasor que corresponde a cada campo elétrico, ele está alinhado com o de trás. Tudo bem? Por quê? Porque todos eles chegam aproximadamente ali alinhados. Então eu posso juntar todos eles e fazer o seguinte, ó, o que permite representar tá? Através dos fasores. E aí eu vou botar aqui uma figurinha que representa essa situação. Pam, 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 pam. Então, olha só. Eu vou colocar todos esses fasores aí alinhados, né? Cada fasorzinho desse, galera, é correspondente a uma faixa. Então, percebam que para fazer esse desenho, o autor aqui, ele pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 faixas. Né? Cada faixa corresponde a um fasorzinho desse aí. E quando eles chegam alinhados, a gente bota todo mundo alinhado, sem fase, sem diferença de fase entre um e outro. Legal? E aí o campo elétrico resultante é a soma de todos esses comprimentos aí, ó. Todos esses comprimentos. Aí nós vamos chamar isso de E0, beleza? Ou é zero, ou igual no livro do Halliday, esse aqui é o EM, que é o E máximo. Tá bom? Ou um ou outro, é a mesma coisa. Sem problema, né? Aí, esse é o ponto central. Agora, vamos escolher um ponto P desalinhado, ou seja, que não está mais lá no centro. Se eu escolher um ponto P aqui, por exemplo, ou aqui em cima, né, cara, tanto faz, eu vou ver que um a um, cada raio que chega lá, um a um, um fasor vai estar com uma fase diferente em relação ao outro. Então, deixa eu escrever isso aqui para vocês. No ponto P, vamos escolher o ponto P. No ponto P, os campos elétricos associados os campos elétricos
associados a cada raio adjacente, a cada raio ou seja, raios vizinhos, né? Cada raio adjacente estão ligeiramente fora de fase entre si. Que cada um vai percorrendo um caminho um pouco maior, né? Ligeiramente fora de fase entre si. Legal? De modo que a gente agora pode colocar esses campos aí, igual eu falei, né? Um em relação ao próximo está um pouquinho fora de fase. E aí nós vamos ter uma imagem, uma representação fasorial, mais ou menos assim, ó. Esse bichinho aqui. Então, olha só que viagem. Eu posso colocar um fasor levemente defasado em relação ao de trás, de maneira que, colocando um na frente do outro, como se eu estivesse somando os vetores, eu vou ter aí essa curvinha formada pela soma dos 14 campos elétricos, vocês estão vendo? E aí, cara, a soma vetorial é esta, né, que começa aqui e termina aqui, é a soma vetorial de todos eles, legal? Então, esse EP aqui, ele é o campo elétrico resultante no ponto P. Daí, Pedro, que a ideia dos fasores facilita a nossa vida, tá? Por quê? Porque quando a gente considera, quando a gente monta o problema assim, fica fácil calcular esse campo elétrico resultante. Fica mais fácil calcular esse campo elétrico resultante. Legal? Lá no Halliday, isso aqui é uma figurinha do Young. Lá no Halliday, esse campo elétrico resultante, ele dá o nome de Eθ, tá? Que é o campo elétrico associado a um θ específico ali do ponto P. Tá? Mas aí tanto faz. Você pode colocar EP, Eθ, o nome que você quiser. Bom, e esse beta que apareceu aqui, ó, ele nada mais é do que a diferença de fase entre o primeiro campo e o último campo. É a inclinação entre o primeiro e o último, que corresponde nada mais nada menos do que o primeiro raio da primeira faixa e o último raio da última faixa da sua fenda. Pode crer? Então, deixa eu escrever isso aqui, ó. Quem é esse EP? Que no caso do Halliday é o Eθ, tá? Vou botar entre parênteses aqui. É o campo resultante no ponto P. E quem é o beta? Lá no livro do Halliday, esse beta aí é o φ, tá? Deixa eu só então aqui colocar para quem depois for pegar essa aula. Aqui é o livro do Halliday. E esse aqui é o livro do Young. Só anotação, para ninguém ficar perdido, tá bom? Então, esse beta, ou esse φ aí, é a diferença de fase. É a diferença de fase entre a onda entre a
onda recebida em P proveniente da parte superior e inferior da fenda. Faz sentido, né? Porque é o último e o primeiro campo elétrico associado aí do nosso problema. Bom, a gente pode de novo fazer aquela regrinha de 3 lá que nós fizemos numa aula passada aí, cara. A gente pode falar o seguinte, ó. Um ciclo completo, ou seja, um ângulo completo de 2π, está associado a uma diferença de fase de um comprimento de onda, certo? E o beta, que é o ângulo de fase aí, se for 2π, vai dar um comprimento de onda. Agora, se não for 2π, aí é uma generalização, isso é o quê? É a diferença de caminho percorrido entre cada onda. E isso a gente sabe que vai dar a seno θ. Por que é a seno θ? Porque é a diferença entre o primeiro raio, que vem lá da borda superior, e o raio que vem lá da borda inferior. Tá? Eu estou pegando o primeiro e o último. Então, a diferença de caminho entre os dois, vai dar exatamente a largura da fenda vezes o seno de θ. Beleza? Bom, arrumando aí essa equação, eu vou ficar com beta vai ser igual a quem? 2π sobre lambda seno θ. 2π sobre lambda seno θ. O que a gente faz então, galera? Agora a gente pode fazer um limite. Como eu posso dividir a fenda em infinitas faixas ali dentro, então eu vou ter um contínuo de fasores, digamos assim, né? Então, se tomarmos o limite para infinitas regiões, infinitas divisões, né, melhor, infinitas divisões na fenda, teremos o seguinte. Cadê? Tá aqui. Aqui já está a imagem com várias coisas. Vou dar uma ampliada aqui para a gente discutir. Então, o que está acontecendo aqui? Estão vendo que os campos elétricos agora, eles fazem parte de uma linha contínua. Legal? Então, os fasores aqui agora, eles são representados por um arco de circunferência, porque se eu estou tomando infinitas faixas, então tem infinitos fasores. Ora, infinitos fasores colocados daquela maneira vão gerar uma circunferência, um arco de circunferência. Legal? Esse ângulo aqui vai ser o ângulo beta, como era antes. Tá? E o que a gente faz, galera? Se eu tenho um arco de circunferência, eu posso determinar um centro aí. Então, eu boto um centro C aqui em cima, de maneira que a distância daqui do ponto... Vamos começar aqui embaixo, né? Aqui do ponto A até esse ponto C é o raio, né? Formando 90 graus, então, com essa tangente aqui.
que nada mais é do que o eixo X, e um ponto B, que é o final do meu arco, vai ter um novo raio aqui, né, da minha circunferência, formando também 90 graus com a tangente. E a tangente agora é esse cara aqui, ó. Certo? Vou apagando aqui para a gente não ficar poluindo demais o desenho. Mais do que ele já está poluído. Muito bem, se a gente usar aquela expressão onde o comprimento do arco corresponde ao ângulo θ vezes o raio, então a gente pode escrever assim, ó, o comprimento do arco é o E0, né, porque é o campo elétrico total, a soma de cada pedacinho, então ficaria E0. O beta é a abertura, e essa abertura vai bater aqui, legal, se você for fazer a soma dos ângulos, você vai ver que esse cara aqui também é beta, certo? Então aqui é beta, vezes esse raio. Então eu posso escrever o raio como sendo E0 sobre beta. Certo, galera? É o que está escrito aqui, ó. E0 sobre beta, E0 sobre beta. Tudo bem? Claro que o beta está em radianos, para a gente poder fazer essa conta. Então, vou botar aqui, ó. Beta em radianos. Senão não dá certo. Beleza? Bom, se a gente dividir, então, esse beta aí, ó, em duas partes iguais, então eu vou traçar aqui uma bissetriz formando 90 graus com esse campo elétrico resultante, a gente vai conseguir calcular esse EP, que é o campo elétrico resultante. Olha como os fasores facilitam a nossa vida. Por quê? Porque eu vou ter um cateto do lado de cá, fácil de calcular, e um cateto do lado de cá, fácil de calcular também. Por quê? Porque se eu conheço o ângulo e conheço a hipotenusa, eu conheço o cateto. Não é isso? Então, quem seria... Já está escrito aí, mas vamos trabalhar. Quem seria esse cateto do lado de cá? Ó? Ele nada mais é do que a hipotenusa vezes o seno, né? Quem é a hipotenusa? É 0 sobre beta. Seno de quem? Seno de beta sobre 2. É o que está escrito aqui, desse lado. O outro pedaço vai ser igual. Vai ser a hipotenusa, é 0 sobre beta, vezes o seno de beta sobre 2. Então, vai me dar exatamente esse troço aqui. Isso quer dizer que, então, o campo elétrico resultante no ponto P, ele vai ser a soma deste pedaço mais este pedaço, certo? Como são iguais, vai dar 2 vezes E0 sobre beta, seno de beta sobre 2. Seno de beta sobre 2. Legal? A gente pode reescrever isso assim, ó. Aproveitando que já tem um beta sobre 2 dentro do seno, a gente pode jogar esse 2 lá para baixo do beta também e fazer assim, ó. Campo elétrico resultante pode ser dado por E0. Se eu jogar o 2 para debaixo desse beta aqui, ó, é a mesma coisa, né? Está escrito aqui. Esse 2 ele pode vir aqui para baixo sem problema nenhum, porque se eu inverter, ele volta a ficar lá em cima. Então fica seno de beta sobre 2 aqui. Tá, então tem o mesmo ângulo dos dois lados. O que o livro de vocês faz? Ele define... Vou fazer a mesma coisa para deixar a mesma anotação, tá? Então, fazendo alfa igual a beta sobre 2, a gente pode escrever o seguinte. Temos que o campo elétrico, então, resultante, no ponto P, ele vai ser dado por E0 sobre alfa
vezes o seno de alfa. Certo, galera? Bom, tendo o campo elétrico, eu tenho a intensidade. Por quê? Como a intensidade do campo elétrico, ou a intensidade da luz, a gente já fez isso, se eu não me engano, lá na primeira aula de ótica. Eu vou relembrar aqui para vocês com a corzinha azul. Ó. A intensidade, ela era igual ao campo elétrico ao quadrado, depende do quadrado do campo elétrico, sobre 2, era μ0c, né? Era isso. A gente pode substituir este resultado. Vai ficar assim, ó. Temos que I é igual, vou botar essa constante aqui para fora, 1 sobre 2 μ0c. E no lugar daquele campo elétrico, eu vou colocar o campo resultante, que vai ficar E0 quadrado, seno ao quadrado do senhor alfa, sobre alfa ao quadrado. Legal? Se eu juntar, galera, esse troço todo aqui, ó, se eu juntar isso aqui tudo, vocês estão vendo que isso é muito parecido com essa equação aqui em cima? Pois é, eu vou chamar isso aqui de I0. Tá? Ou IM. Vou usar o Halliday, que é o que vai ter os exercícios. Vai ser a intensidade máxima. Isso aqui vai ser a intensidade máxima. Então, eu vou poder escrever a intensidade resultante igual essa intensidade máxima vezes, aí eu vou colocar tudo do mesmo quadrado, ó, seno de alfa sobre alfa ao quadrado. Legal? Legal? Onde esse IM, só para a gente não perder, é o E0 sobre 2, né? μ0c. Sobre 2 μ0c. Tudo bem? Essa vai ser a equação do I. E quem é esse alfa aí? Esse alfa é o beta dividido por 2, né? Que a gente definiu aqui em cima. Mas quem é o beta? O beta é isso aqui, ó. Legal? Se o beta é esse troço e o alfa é o beta dividido por 2, eu posso escrever o alfa. Deixa eu botar aqui para não perder. O alfa, ele é a metade do beta, então vai cancelar esse 2 aqui, tá vendo? Ó? Vai ficar apenas π sobre lambda vezes o seno de θ. Ou seja, o alfa depende do θ, né, galera? Então, vocês têm um seno de um seno. Na verdade, o que está acontecendo é isso. Vocês têm um seno de um seno, porque esse I depende do θ. Por isso que o livro de vocês, ele escreve assim, ó, I de θ. Tá? Porque a intensidade depende do ângulo, depende de cada franja. E você pode calcular essa intensidade sem problema algum. Sem problema algum. Bom, olhando para essa equação, aí, quando que essa intensidade vai dar zero? Quando que essa intensidade vai dar zero? Ora, quando o seno for zero, é uma saída. Quando o seno é zero, eu vou ter a intensidade sendo zero. Mas quando que esse seno é zero? Quando esse alfa for um múltiplo de π. Legal? Então, eu posso escrever assim, as intensidades, mínimas, ou seja, zero, ocorrerão quando esse alfa ele for igual ao múltiplo de π. Mas percebam, galera, eu não posso escolher esse múltiplo como sendo zero, tá? Porque de acordo com a nossa construção, temos que começar a contar a partir do 1, tá bom? Temos que começar a partir do 1, para ter as franjas lá. Então,
se a gente substituir esse alfa naquele alfa vermelhinho, aqui em cima, ó, então vou colocar no lugar desse alfa vermelhinho aqui, MP é igual a π sobre lambda, né? Π era um π sobre lambda a seno de θ. E aqui a gente consegue uma condição para as franjas escuras, que é aquela mesma equação lá da fenda dupla, só que escrita com um conteúdo diferente, né? Porque se eu cancelar aqui π com π, e o lambda vai multiplicando, fica m lambda é igual a A seno de θ, tá certo? Onde m, vou botar de novo aqui, é igual a 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Só que essa equação, ela é referente, aí tem que tomar esse cuidado, né? Ela é referente às franjas escuras e não às franjas claras. Franjas escuras. Beleza? Um desenho bonitinho que a gente pode colocar aqui é o seguinte. Ah, não. Aqui, ó. Olha só. Então, na real, galera, o que está acontecendo é isso aqui, ó. O que está acontecendo é isso aqui. Você tem... Deixa eu ver. Você tem a fenda, né, recebendo a luz. Essa fenda recebendo a luz, ela vai produzir um máximo de clarão no centro. Legal, porque é onde vai ter a interferência construtiva total. E aí a gente conseguiu localizar os mínimos. O primeiro mínimo, então, ele acontece aqui quando m for igual a 1, certo? E aí você consegue ver aqui um θ, né? Esse aqui é o θ do primeiro mínimo. Esse aqui é o θ do primeiro mínimo. Por isso que essa relação entre a largura e o comprimento de onda, ele vai te determinar esse θ aqui. Se esse θ for muito grande, esse pico central, ele é muito largo. Ou seja, aquela faixa que o Pedro estava perguntando, ela é grandona lá na tela. Se esse θ for pequenininho, essa faixa fica mais estreita, certo? Eu vou botar aqui os gráficos referentes a cada uma dessas condições, né? 3 exemplos, pelo menos, 3 exemplos. Aqui o livro do Yang, ele coloca os M's como podendo ser positivos ou negativos, né? M igual a 1, 2, 3, e M igual a menos 1, menos 2, menos 3. Cara, é a mesma coisa que a gente está fazendo, só que aqui a gente está pegando apenas M igual a 1, 2, 3, né? Mas sabe que o que tem para cima tem para baixo. Então, isso é irrelevante. E percebam que, cara, a intensidade, galera, do pico central, que a gente chama de I0, ela é muito maior do que a intensidade dos picos secundários. A gente vai fazer essa conta dos picos secundários jazinho. Mas percebam que a ONU, essas franjas brilhantes aqui, ó, elas não são muito visíveis, né? A gente precisa ampliar aquela região para conseguir ver essas franjas aí. A gente vai fazer essa conta já já. Mas, até aqui, galera, alguma dúvida? O que você não entendeu, Pedro? Professor, olha, você pode voltar aquela parte inicial do retângulo lá? Posso. Mais uma. Tá, aí aquela intensidade, ó. Aí o ponto O, o retângulo, ele vai dar um retângulo, não é? O ponto O não vai ser não é o máximo. O ponto O não vai ser o máximo? Por quê? Porque, olha só, quando os PL estarem no máximo, vai ser quando todos os campos estiverem em fase, não é? É.
E para estar em fase, eles não têm que ter a distância, não é? Não tem que ter a diferença dessa distânciazinha entre a separação das franjas, correto? Certo. Aí, ó, se você. Olha só, tem como se eu dar um zoom um pouquinho na figurinha A? Ah, isso. Aí, quando. Olha só. Se você pegar da primeira franja, ó, e faz tudo paralela, tá vendo? Só tem essa condição que vai fazer com que todas. É uma condição que faz com que todas. Isso. A segunda, isso. Só vai ser assim quando todas tiverem. Que vão estar em fase. E assim vai ser o máximo. Pois é, mas aí você concorda comigo que você está escolhendo vários pontos quando você faz isso? Você está escolhendo Sim. esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. E o que a gente quer não é isso. A gente quer olhar para um ponto específico. E não para vários pontos. Porque o que acontece é que em cada ponto desse que você está escrevendo, você tem esses raios de luz que você está falando, perfeito, mas você tem outros. Por exemplo, nesse ponto P, ele é um ponto que chega a raio de luz que vem paralelo, mas tem raio de luz que chega de todos os outros lugares, que é o que está desenhado aqui no seu quadro. Então, o que a gente está estudando é como que todos esses raios de luz eles se comportam quando chegam nesse ponto P. Por isso que a gente pega essa convergência aí. Né? Porque se a gente pega todos os raios paralelos, eu até concordo contigo, não tem diferença de caminho. Mas esses raios também não se encontram. Né? Então, eles não se interferem. Então, você está olhando para pontos separados. O que não para a gente não é interessante. Sacou? Tudo bem aí, cara? Ou não? Tu tá aí? Seu Pedro. Caio, eu tava falando com o microfone aqui, eu mutei aqui sem querer. Ah, Tá só. me ouvindo? Tô te ouvindo. E por que mesmo que o pontual vai ser essa diferença? Vai ser o Porque máximo? Porque o ponto O é o ponto central. É o ponto em que a maioria dos raios de luz chegam em fase. Porque se você pegar todos os. Por exemplo, eu pego essa faixa e esta faixa. Qualquer raio de luz que vier das duas percorre o mesmo caminho quando chegam no ponto O. Ou seja, construtivo. Se eu escolho esta faixa e esta faixa, quando chega aqui no ponto O, eles chegam com o mesmo caminho também. É a mesma distância percorrida. Interferência construtiva. Então, todas as faixas simétricas, pá a pá, chegam no ponto O, o raio de luz, em fase. Então, esse ponto aí, cara, vai ser o ponto que vai dar a maior interferência construtiva possível. Ou seja, vai ser o ponto que vai dar a maior intensidade possível. E aí a gente associa a intensidade desse ponto com a intensidade máxima. Ah, vai ser em relação aos pares, né? Em relação aos pares. Ah, É claro que pode ter interferência destrutiva entre outras. Pode ter uma interferência destrutiva entre o raio que vem daqui, por exemplo, com o raio que vem do lado do ladinho aqui, né? Pode ser que dê? Pode. Mas então, na maioria dos raios, então assim, não é uma interferência 100% construtiva. Mas é uma interferência. Tanto é que, por exemplo, isso aqui é legal, viu, Pedro? Um dos problemas grandes ali da época foi do Young, do cara que fez a experimento, da época do Young, cara, que fez o experimento de dupla fenda lá. Quando ele propôs o experimento de dupla fenda, a galera não meio que torceu o nariz, velho, porque ele tava provando que a luz era uma onda, só que a maioria dos cientistas da época estavam fechados com Newton. E o Newton dizia que a luz era formada por partículas. Né? Então, o que um dos caras lá, eu não lembro o nome dele, acho que o livro do Halliday conta essa historinha. Ele falou, olha, se você pegar uma esfera e colocar, então, na frente de um anteparo,
de acordo com o que vocês estão dizendo aí, pode ser que eu tenha uma interferência construtiva aqui no centro. Né? Que seria o oposto do que você está falando aí, que é uma interferência destrutiva aqui no centro. E aí todo mundo fez a conta e falou, é verdade. Aí foram para o laboratório. Quando chegaram no laboratório, para surpresa de todos, esse ponto realmente existia. Ou seja, a especulação de um negacionista lá do cara que falou, ó, se essa sua teoria é verdade, então isso aqui vai ter que acontecer. E como a gente não vê, a sua teoria está errada. Aí o cara falou, não, mas peraí, então vamos lá para o laboratório. Aí quando dá um zoom na parada, aí enxergaram esse padrão de interferência ali no centro. E aí falou, bom, então realmente, se isso aparece é porque a sua teoria está correta. Tá? Então, existem interferências destrutivas aqui no ponto O. Eu concordo contigo. Mas a maioria não é. A grande maioria é construtiva, o que faz do ponto O ser o ponto mais brilhante de todos. Por isso que aqui no desenho, cadê o desenho do pico? Aqui, ó. O ponto O, ele é o ponto que tem a maior intensidade de todas. De todas. Nesse ponto, é o ponto, então, que nós vamos chamar de intensidade máxima dada por I0. Beleza? Mesmo que nesse ponto existam outras interferências que não são construtivas. Mas como naquele ponto é o ponto onde tem a maior quantidade de interferências construtivas, é o ponto de maior máximo, de maior intensidade. Tudo bem? Sim. Uhum. E a outra, aquela lá da curva dos fasores lá. Eu sabia que tu ia falar dela. Essa aqui? O primeiro, eles estão... Eu não tô entendendo a posição dos fasores em relação à posição dessas separações da franja. Esse representa o meio? O que tá acontecendo? Tipo, esse é o meio o primeiro fasor ali, ó, é o meio do... em relação ao primeiro raio de luz, o primeiro campo do raio de luz que sai do centro. Isso. Não no centro, mas o da faixa superior, por exemplo. Não entendi. Então deixa eu pegar aqui, ó. Imagine que olhando para esse ponto P aqui desse desenho, o primeiro raio de luz, ele é desse cara aqui, ó. O primeiro fasor é desse cara aqui. Então, como ele chega ali arrumadinho, a gente coloca o campo elétrico desse ponto aqui. Assim. Aí o campo elétrico do próximo já vai andar uma distância diferente, tá vendo? Como ele vai andar uma distância ligeiramente diferente, ele vai chegar no ponto P ligeiramente defasado. Então a gente coloca o fasor dele ligeiramente defasado. E aí o próximo já vai andar mais um pouquinho diferente, mais uma defasagem. Né? E aí quando você vai juntando os campos de todos, você vai vendo que um vai estar defasado em relação ao outro. Então, o ponto P aqui, esse fasor colocado assim, ele corresponde à onda que vem, por exemplo, alinhado com o ponto P. É o raio de luz que vem alinhado com o ponto P, assim, ó, percorrendo essa distância. Sacou? Aí os outros são os outros que vêm defasados. Ah, então o primeiro ali é que tá vindo paralelo, né? O campo. A distância. A distância, justamente. Uhum. Entendi. Faz sentido? Sim. Eu não tava entendendo essa construção. Show de bola. A Renata só ri, né, bicho? Fica só aí se divertindo com a agonia dos outros. Aham, tá bom. Tá bom. O Pedro fica puto. Então tá. Agora, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero calcular exatamente essas intensidades que apareceram aqui no
que acho que a gente finaliza a aula, tá? Eu quero calcular essas intensidades que apareceram no desenho. Tá, galera? Por quê? Porque vocês estão vendo que no desenho, ele está mostrando aí o valor das intensidades máximas. Nós não calculamos, não fizemos como é que eu posso falar? A montagem do problema não foi feita para calcular as intensidades máximas, e sim as mínimas, não é isso? Então, você olha que o m igual a 1 corresponde a esse mínimo e o m igual a 2 corresponde a esse mínimo. Você pode supor que o primeiro máximo ele está no meio do caminho entre o m igual a 1 e o m igual a 2. Então, ele estaria aqui em algo do tipo m igual a 1,5, né? Ou seja, m igual a 3 meios, por exemplo. Você poderia supor isso. Na verdade, não é bem isso, tá? Não é bem no meio, porque a conta é bem mais complicada que isso. Existe um método computacional para você resolver essa conta, mas a gente vai fazer uma aproximação aqui e considerar que essa franja clara, ela está no meio do caminho entre as duas franjas escuras. De novo, galera, não é bem isso, até porque à medida que vai ficando mais distante, essas ondas, esses picos vão ficando mais espalhados, estão vendo? Ó? E eles não são tão simétricos assim. A conta matemática ela é bem mais complicada. O que você teria que fazer aqui? Você teria que pegar essa equação, né? Derivar ela igual a zero, para você achar os picos, certo? E a saída, e o que tem de resultado não é uma equação simples de ser resolvida. Mas a gente vai fazer uma aproximação aqui só para a gente ter uma ideia, tá? Vamos fazer uma aproximação aqui, ó. As intensidades das franjas brilhantes da figura, vamos botar assim, né? Da figura. Podem ser calculadas por eu vou repetir a equação aqui. O Izão, que é a intensidade resultante, ele vai ser igual a um I máximo que multiplica o seno de alfa sobre alfa ao quadrado, né? E esse alfa, ele é dado por aquela equação ali do M, aqui, ó. Cadê essa equação? Não, quero... Oxente. Eu quero essa equação aqui, né? Ou essa equação, na verdade. Como são franjas claras, então nós vamos pegar a condição aproximada, igual eu falei para vocês, tá? Então, como são franjas claras, a gente precisa que esse alfa tenha um valor cujo seno é máximo, né? E a gente sabe que o seno é máximo nos ângulos do tipo algum número ímpar vezes π sobre 2, né? Então, tipo 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2. Esses são os valores máximos. Se não existisse esse alfa aqui embaixo,
O alfa seria exatamente isso, tá, galera? O número ímpar vezes π dividido por 2. Mas esse alfa aí no denominador, e ao quadrado, ele dá uma bagunçada aí na brincadeira. Mas a gente vai fazer a aproximação. Então, como são franjas claras, eu vou escolher um alfa igual ao número ímpar, então m mais meio, vezes π. Tá bom? Isso é uma condição aproximada, de novo. Eu vou até botar entre parênteses aqui. Isso não é exato. Isso é uma condição aproximada. Bom, então, agora a gente pode fazer conta. Se a gente trouxer o I máximo para a esquerda, ele vem dividindo aqui, né? Ele vem dividindo. E aí a gente vai ficar com um seno ao quadrado do alfa. Mas quem é o alfa? O alfa é m mais meio vezes π. Certo? Tudo isso dividido por alfa. E quem é o alfa? É o m mais meio vezes π. Só que tudo isso ao quadrado. Legal? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai escolher os m's, né? Então o primeiro que a gente vai tomar é o m igual a 1. Para o m igual a 1, eu vou ficar com i sobre i máximo. Isso vai dar, vou botar aqui um seno. Galera, se eu fizer m igual a 1, vai ficar 1 mais meio. 1 mais meio é 3 meios. Então vai ficar 3 meios de π sobre, mesmo esquema aqui embaixo, 3 meios de π. Tudo isso elevado ao quadrado. Né? O seno de 3 meios, ele vai dar menos 1, né? Ele vai bater lá no 270 graus, só que ao quadrado vira 1. Né? Então, se você dividir por 3 meios de π ao quadrado, isso vai dar 0,045. O que isso quer dizer? Como eu estou dividindo a intensidade resultante pela intensidade total, então a intensidade da primeira franja brilhante, eu vou chamar de I1, corresponde a 4,5%, beleza? Da intensidade máxima. Então, a primeira franja brilhante já é muito menos brilhante do que a franja central. Muito menos. Chega nem a 5% de intensidade. Tá bom? Então, naquela faixa central ali, galera, tem, se eu não me engano, 85% de toda a intensidade que chega está concentrada na franja do centro. As outras intensidades estão distribuídas nas outras franjas. Beleza? E aí a gente pode continuar, né? Para m igual a 2. Vou botar aqui, ó. Para m igual a 2, a gente vai ter I 2 sobre m. Isso vai dar o seno. Agora ficamos com 5 meios de π sobre 5 meios de π ao quadrado. E isso, se você fizer a conta, vai dar, eu já fiz aqui, deu 0,016. Tá bom? O que isso quer dizer? Que o I2 ele corresponde a 1,6% da intensidade máxima. Show, né?
E só para representar o último número, porque aqui tem 3, né? Ó, os números batendo aí, ó. Aqui, esse cara aqui, ó, 472, é o valor exato, tá? Fazendo a conta exata com o método computacional lá, o método numérico. Beleza? Aí aqui bateu, deu 1,6%, e aí a próxima vai dar 0,83%. Vamos fazer essa conta. Então, para M igual a 3. E 3 é igual a... E 3 sobre M, né? Vamos ter um seno de 3 mais meio, isso dá 7 meios. De π sobre 7 meios de π, tudo ao quadrado. Isso vai dar 0,0083. Vocês confiram aí. Ou seja, I3 corresponde a 0,83% de IM. E quanto mais longe for ficando o pico, né, mais fraco ele é. Mais fraco ele vai ser. Certo, galera? E aí, só para finalizar mesmo aqui a nossa aulinha, cara, a gente vai... Vou botar 3 gráficos aqui. Que acontece? De acordo com essa equação aqui, ó. De acordo com essa equação... Vou botar essas duas aqui. De acordo com essas duas equações aqui, o que acontece? A intensidade e a largura da intensidade depende do ângulo θ, obviamente, mas também depende da relação entre a largura da fenda, porque a largura da fenda ela está aqui, né? Ó. Ela está aqui, ó. O ângulo θ está atrelado à largura da fenda. Então, quando você junta essas equações, você nota que a largura da fenda está associada ao fato do seu pico central ser mais espalhado ou menos espalhado. Beleza? Eu vou colocar aqui algumas imagens só para ilustrar esse fato aí. E isto comprova aquilo que eu estava falando no começo, né? Quando a gente tem um comprimento de onda muito próximo do tamanho da fenda, o pico central ele é tão grande que você não vê os mínimos, as franjas escuras. Isso quer dizer que você não vê as interferências destrutivas, que é o que acontece com o som no nosso dia a dia. A gente se escuta muito bem. A gente, se alguém der um grito lá embaixo, por exemplo, é um cara batendo aqui com uma britadeira ali embaixo. Eu estou escutando. Como é que eu estou escutando ele, mas não estou vendo ele? O som consegue contornar os obstáculos, porque os obstáculos do nosso dia a dia, as janelas, as portas, eles têm um tamanho, a fenda, né, o buraco, ele é muito próximo do tamanho do comprimento de onda do som. Então, nesse caso, não tem mínimos. Nesse caso, quer dizer que o som se espalha, cara, perfeitamente. Já eu não consigo ver eles. Por quê? Porque a luz não consegue se espalhar nas quinas da parede, nas quinas da janela. Por quê? Porque a luz tem um comprimento de onda muito pequenininho. Legal? Então, deixa eu escrever isso aqui, ó. Note que a intensidade dos máximos também depende
também depende da largura da fenda. Ou do comprimento de onda, né? Na verdade, ou é a relação entre a largura da fenda e o comprimento de onda. Então, deixa eu botar aqui duas figurinhas. E a gente finaliza. Então, primeiro esta. Olha só. Se a largura da fenda, galera, for igual ao comprimento de onda, olha o que acontece com o pico. O pico ele é tão grande, mas tão grande, que ele não tem mínimos. Ele não tem mínimos. Você não consegue ver as franjas as franjas escuras. Isso quer dizer o seguinte: a luz ela se espalha completamente por esta fenda. Agora, se você diminuir o tamanho da fenda, né, o que você vai ver, agora sim, são os padrões de difração, que é isso aqui, ó. Olha só, quando a fenda corresponde a 5 comprimentos de onda, né, o que você vai ver? A fenda, o seu, como é que fala? O seu pico central ele se estreita. Ele vai se estreitando. E quanto menorzinho for o seu comprimento de onda em relação à fenda, então aqui o que está acontecendo é que o comprimento de onda lambda ele corresponde a 1/5 do tamanho da fenda, né? É isso que está acontecendo. E aqui o seu comprimento de onda corresponde a 1/8 do comprimento da fenda, do tamanho da fenda. Então aqui você está vendo o comprimento de onda diminuindo em relação à fenda. Então quanto menor for o comprimento de onda em relação ao obstáculo, em relação à fenda, menos ele se espalha. E aí o pico ele fica cada vez mais centrado, cada vez menorzinho, certo? De tal maneira que chega uma hora, galera, que você não vê, que é o que acontece com a luz no nosso dia a dia. Você não vê mais esse padrão de interferência, por quê? Porque você vai ver um pico tão estreito, mas tão estreito que para você conseguir ver, você tem que dar um zoom muito violento. Beleza? Isso acontece também quando a luz, por exemplo, ela contorna um fio de cabelo, cara. Se você conseguir fazer isso na sua casa, se você tiver um laserzinho na sua casa, você consegue fazer isso. Você já deve ter feito isso no ensino médio, né? Por exemplo, se você pegar um fio de cabelo, esticar ele, e aí pegar um laserzinho vermelho e jogar em cima do fio de cabelo com uma parede atrás, o fio de cabelo, galera, a espessura do fio de cabelo, ela corresponde a 1/10, 1/100 do comprimento de onda da luz, se eu não me engano. Uma coisa assim. Então você consegue ver um padrão de difração. Aí lá na parede você vai ver pontos vermelhos espalhados além do central, né? Você tem o central e aí espalhados para cima e para baixo você vai ver franjas. Você vai ver franja vermelha em cima e franja vermelha embaixo, porque a luz ela contornou o fio de cabelo, se espalhou, legal, e aí ela vai se interferir com ela mesma, formando então esse padrão de interferência lá na parede. Depois tentem fazer isso na casa de vocês, se vocês tiverem o laserzinho. Bonito, né? Vocês estão fazendo isso no laboratório de ótica? Por isso que eu vi o relatório aí, vocês falam do relatório? Ah, vocês fizeram a fenda dupla, que massa. E ficou bonito de ver? Massa. Massa. Deixa eu... Ah, tem que dar, né? Deixa eu parar a gravação aqui pra gente conversar.